Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.3, Novas funções a partir de conhecidas. 35 a 40. Encontre as funções letra A, f composta com g, letra B, g composta com f, letra C, f composta com f, e letra D, g composta com g e seus domínios. 40. f de x é igual a raiz quadrada de 5 menos x, e g de x igual a raiz quadrada de x menos 1. Primeiro vamos determinar os domínios das funções f e g. Em ambas temos uma expressão de x dentro de uma raiz quadrada. Como não existem raízes quadradas reais de números negativos, os valores de x que fazem parte dos domínios das funções são aqueles em que essas expressões são maiores ou iguais a zero. Começando pela função f, vamos estudar o sinal da função y igual a 5 menos x. Essa função será nula quando 5 menos x for igual a zero, quando 5 for igual a x. Então ela vai se anular quando x igual a 5. Como se trata de uma função polinomial do primeiro grau e o termo de x é negativo, seu gráfico é uma reta decrescente. Então ela é positiva para x menor do que 5 e negativa para x maior do que 5. Como queremos apenas os valores de x para os quais essa expressão é maior ou igual a zero, o domínio dessa função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 5. Tratando agora a função g, vamos estudar os sinais da função y igual a x menos 1. Esta função se anula quando x menos 1 for igual a zero, quando x for igual a 1. Como se trata de uma função polinomial do primeiro grau e o termo de x é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. Então ela é negativa para x menor que 1 e positiva para x maior do que 1. Como queremos apenas os valores de x para os quais essa expressão é maior ou igual a zero, o domínio dessa função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1. Letra A. f composta com g de x é o f de g de x. Então, eu vou substituir o x da expressão de f pela expressão da função g. Então, fica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de x menos 1. Como a expressão de g aparece na expressão final da função composta, o domínio de g também será o domínio da função composta, x maior ou igual a 1. Então, não vamos considerar valores de x fora desse intervalo. Também é necessário que a expressão dentro do radical maior seja maior ou igual a zero. Então, vamos estudar os sinais da função y igual a 5 menos raiz quadrada de x menos 1. Esta função será nula quando 5 menos raiz quadrada de x menos 1 for igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, 5 vai ser igual a raiz quadrada de x menos 1. Elevando ambos os lados ao quadrado, 25 vai ser igual a x menos 1. Isolando o x, 25 mais 1 é igual a x, então o x é igual a 26. A função se anula apenas neste ponto. Para determinar o sinal da função à esquerda deste ponto, vamos calcular o valor da função em x igual a 5, por exemplo. Um valor de x à esquerda da raiz e dentro do intervalo considerado antes. Então, o y vai ser, neste caso, 5 menos raiz quadrada de 5 menos 1, que é igual a 5 menos raiz quadrada de 4, que é igual a 5 menos 2, que é igual a 3. Como o resultado é positivo, a função é positiva em todo esse lado. Então, ela é positiva para x menor que 26. Para determinar o sinal da função à direita, vamos calcular o valor da função quando x é igual a 37. Um valor à direita da raiz que também está dentro do intervalo considerado antes. Neste caso, o y vai ser 5 menos raiz quadrada de 37 menos 1, que é igual a 5 menos raiz quadrada de 36, que é igual a 5 menos 6, que é igual a menos 1. Como o resultado é negativo, a função é negativa para todo o intervalo x maior que 26. O domínio da função composta
é o intervalo em que ambas as funções são maiores ou iguais a zero. Então, o domínio da função composta é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, menor ou igual a 26, ou na notação de intervalo, o intervalo de 1 até 26, fechado em ambos. Letra B. G composta com f de x é o g de f de x. Então, eu vou substituir o x da função g pela expressão da função f. Então, fica a raiz quadrada de 5 menos x menos 1. Semelhantemente ao caso anterior, na expressão final da função composta aparece a função f. O domínio dessa função também será o domínio da função composta. X menor ou igual a 5. Então, não vamos considerar valores de x fora desse intervalo. Além disso, a expressão dentro do radical maior também precisa ser maior ou igual a zero. Então, vamos estudar os sinais da função y igual a raiz quadrada de 5 menos x menos 1. Esta função se anula quando raiz quadrada de 5 menos x menos 1 for igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, raiz quadrada de 5 menos x é igual a 1. Elevando ambos ao quadrado, fica 5 menos x é igual a 1. Isolando o x, 5 menos 1 é igual a x, então x é igual a 4. A função se anula apenas neste ponto. Para determinar o sinal da função, à sua esquerda, vamos calcular o seu valor em x igual a 1, que está dentro do intervalo citado antes. Nesse caso, o y vai ser raiz quadrada de 5 menos 1, menos 1. Então, é raiz quadrada de 4 menos 1, que é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Como o resultado é positivo, a função é positiva neste intervalo. Para determinar o sinal da função à direita da raiz, vamos calcular o seu valor em x igual a 4,5, que está à direita da raiz e dentro do intervalo anterior. Então, nesse caso, o y vai ser raiz quadrada de 5 menos 4,5 menos 1, que dá raiz quadrada de 0,5 menos 1, que é aproximadamente igual a menos 0,29. Né? A raiz quadrada de 0,5 é menor do que 1, então o resultado é negativo. Como esse resultado é negativo, a função é negativa nesse intervalo. Queremos um intervalo em que a função é positiva, tanto no de cima quanto no de baixo. Então, o domínio da função composta vai ser o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 4. Ou o intervalo de menos infinito até 4, fechado no 4. Letra C. F composta com f de x é o f de x. Então, eu vou substituir o x da expressão de f pela própria função f. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 menos x. Como na expressão final da função composta aparece a função f, o domínio dessa função também será o domínio da função composta. X menor ou igual a 5. Então, não vamos considerar os valores de x fora desse intervalo. Além disso, a expressão dentro do radical maior também precisa ser maior ou igual a zero. Então, vamos estudar os sinais da função y igual a 5 menos raiz quadrada de 5 menos x. Essa função será nula quando 5 menos raiz quadrada de 5 menos x for igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, 5 vai ser igual a raiz quadrada de 5 menos x. Elevando ao quadrado ambos os lados, 25 vai ser igual a 5 menos x. Isolando o x vai ser 5 menos 25, que dá menos 20. A função se anula apenas neste ponto. Para determinar o sinal da função, à sua esquerda, vamos calcular o seu valor em x igual a menos 31, que está dentro do intervalo citado antes. Então, o y vai ser 5 menos raiz quadrada de 5 menos menos 31. Então, dá 5 menos raiz quadrada de 5 mais 31. Né? Menos vezes menos dá mais. Que dá 5 menos raiz quadrada de 36, que dá 5 menos 6, que é igual a menos 1. Como o resultado é negativo, a função é negativa nesse intervalo. Para determinar o sinal da função à sua direita, vamos calcular o seu valor em x igual a 4, que está dentro do intervalo citado antes. Então, nesse caso, o y vai ser 5 menos raiz quadrada de 5 menos 4, que é igual a 5 menos raiz quadrada de 1,
que é igual a 5 menos 1, que é igual a 4. Como o resultado é positivo, a função é positiva nesse intervalo. O domínio da função composta é o intervalo em que ambas as funções são maiores ou iguais a zero. Então, o domínio da função composta é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que menos 20 menor ou igual a x menor ou igual a 5, ou o intervalo de menos 20 até 5 fechado em ambos. Letra D. G composta com G de x é o G de x. Vou substituir o x da expressão de G pela própria função G. Então fica raiz quadrada de x menos 1, menos 1. Como na expressão final da função composta aparece a função G, o domínio dessa função também será o domínio da função composta, ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 1. Então, não vamos considerar os valores de x fora desse intervalo. Além disso, a expressão dentro do radical maior também precisa ser maior ou igual a zero. Então, vamos estudar os sinais da função y igual a raiz quadrada de x menos 1, menos 1. Essa expressão será nula quando raiz quadrada de x menos 1 for igual a zero, quando raiz quadrada de x menos 1 for igual a 1, elevando ambos ao quadrado, x menos 1 vai ser igual a 1. Então, o x vai ser 1 mais 1, o x vai ser igual a 2. A função se anula apenas neste ponto. Para determinar o sinal da função, à sua esquerda, vamos calcular o seu valor em x igual a 1,5, que está dentro do intervalo citado antes. Nesse caso, o y vai ser a raiz quadrada de 1,5 menos 1, menos 1, que dá a raiz quadrada de 0,5 menos 1, que dá aproximadamente menos 0,29, como já fizemos antes. Como o resultado é negativo, a função é negativa nesse intervalo. Para determinar o sinal da função à direita da raiz, vamos calcular o seu valor em x igual a 5, que está à direita da raiz e dentro do intervalo anterior. Então, nesse caso, o y vai ser raiz quadrada de 5 menos 1, menos 1, que dá a raiz quadrada de 4 menos 1, que dá 2 menos 1, que é igual a 1. Como o resultado é positivo, a função é positiva nesse intervalo. Queremos um intervalo em que a função é positiva. O domínio da função composta é o intervalo em que ambas as funções são maiores ou iguais a zero. Então, o domínio da função composta é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2, ou o intervalo entre 2 e infinito fechado no 2.